Mauro Moraes, mais uma vez. A reflexão de hoje, né? O tema de hoje é sobre um assunto que um simplesmente depende do outro. São pares. A falta de de um exemplo paterno de um homem em casa e muitas mulheres que vivem sozinhas, têm filhos e não têm uma companhia, o pai dos seus filhos, são casadas. A figura paterna é importantíssima para o caráter de uma criança, para o caráter da criança, para o crescimento da criança, o desenvolvimento. Eu me lembro que com todos os problemas que eu e meu pai teve, a gente teve vários problemas, que é normal, porque simplesmente somos de épocas distintas, obviamente. Então, não só de épocas distintas, mas socialmente falando, meu pai foi um homem que passou fome, foi da roça, meio bruto pra caramba. Não teve uma educação que eu tive. Eu sempre fui de cidade, região metropolitana. Sempre tive os meios de consumos, como qualquer filho de trabalhador, mas sempre na minha casa teve o acesso ao conhecimento. Sou filho de professora, minha mãe hoje é aposentada, professora do governo do estado e da prefeitura, concursada. Sempre estudei em colégios particulares, não foram os colégios mais caros, mas foram colégios particulares. Então foram mundos totalmente distintos do meu pai para mim. Então sempre a gente teve divergências. Eu torço para esse time, Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste. Não venho dizer que não é, que é o maior do Nordeste. Tem negócio de Flamengo aqui não. Com todo respeito à torcida do Flamengo, mas aqui não. 87 é nosso. Mas enfim, o que é que acontece? São mundos distintos. Eu chegava para ele, painho, me leva para a Ilha do Retiro que eu quero assistir o jogo do Esporte. Trabalhava, eu quero saber disso não. Bem grosso, bruto, porque ele não teve isso. Ele não assistiu desenho animado, na época não tinha. Tinha uma vida difícil. E mesmo que as pessoas falem, mas Mauro, tem pessoas que têm dificuldades, mas não são assim. Eu sei, mas eu estou falando da realidade que eu vivi. Eu estou falando da realidade que eu vivi. Então foi essa. Então foram mundos totalmente distintos entre eu e o meu pai. Outros tabus. A questão da sexualidade, de falar sobre relação, da primeira relação. Eu não tive isso com meu pai. Queria muito ter dizer, pai, fiquei com a menina e de primeiro meu pai foi como meu filho não sei o que, e ri comigo, como eu sempre pensei que. Porque eu via alguns colegas na época, dizia, e o pai ficava lá. Eu tinha um amigo ia muito para casa dele dia de domingo. Eu ia lá para comer a lasanha lá, regar. Todo domingo eu ia lá, jogava videogame e comia lasanha. O pai dele já estava ligado que eu ia para lá para isso. Mas enfim, era um cara mais malandro, brincalhão, sabe? Tirador de onda. Então eu sempre olhei aquele cara e disse, pô, eu queria que meu pai também fosse. Meu pai era mais fechado, retraído, tal, não sei o que nesse sentido. Então a relação da gente não era muito boa por conta dessas situações. Mas em questão de responsabilidade, de trabalho. Meu pai lia jornal, acho que não sei se é da época de vocês. Jornal, ele era assinante do jornal. E eu olhava ele ler e eu comecei a também ler jornal. Meu pai sempre foi vendedor a vida toda, sempre teve negócio. Meu pai andava de roupa social. Eu, intuitivamente, depois é que eu fui ver que eu estava replicando algumas coisas do meu pai. Meu pai, eu tenho o mesmo nome do meu pai. Coisas do meu pai repliquei. Minha mãe, quando briga comigo, quando diz que tu tá igual a teu pai, tá igual a teu pai. Por quê?
Porque a personalidade de algumas coisas de um homem eu peguei com ele. Porque eu tive dentro de casa uma figura passiva, não, uma figura ativa, que era meu pai. Rígido, sério, um pouco grosseiro, mas eu tinha uma visão de homem em casa. Minha irmã também. Então, querendo ou não, foram coisas que eu acho que não foram boas para mim no sentido de ele falava, não tem amigos, não é bem assim, né? Cuidado com a amizade. Tem que ser, pode ser besta com mulher não. Ele sempre foi assim, porque ele teve uma vida difícil, passou fome e tal, enfim. Aí é a vida dele. Mas eu tive isso em casa, meio que sempre racional, sempre no senso crítico das coisas. No jovem, com 13, 14 anos, 13, 14 anos, eu já falava de política, meu pai foi candidato a vereador. Enfim, eu sempre fui envolvido com isso, porque eu tinha na figura meu pai como homem forte naquele momento para mim, que eu tinha medo. Não era para eu ter medo, mas eu tinha medo. E hoje, infelizmente, os pais não são assim, porque os pais só fazem o filho e vão embora. Às vezes a mãe também não quer estar com o pai, sabe? Faz mal a criança. Como é que uma criança dessa, psicologicamente falando, ela vai replicar uma coisa se ela não tem? Ou boa ou ruim, ela não vai replicar, cara. Ela vai replicar o quê? Se meu pai me abandonou, a maioria delas vão fazer as mesmas coisas com os filhos. O pai, no caso, o homem. Se a menina viu que o pai abandonou, para ela tanto faz, ela não tem um homem. E o processo hoje, pode ter certeza absoluta que, infelizmente, foi por conta disso. São muitas pessoas hoje, mães solos, mães que não têm um homem. Tem mulheres que, infelizmente é a verdade, que têm filhos por interesses, né, de segurar financeiramente e ter uma pensão. Já tem outras que escolheram errado. Então, isso faz muito mal às crianças, sabe? Você tem que ter uma responsabilidade enorme. Você não tem que estar com a pessoa só porque ela é bonita, não. Você tem que estar com a pessoa porque você vê uma razão séria e concreta de ter alguma coisa com essa pessoa. E saber se nasceu, eu vou assumir porque eu amo, porque eu quero, e eu vou tentar fazer dar certo. Tu quer também dar certo? Fala pra fulano, eu quero, então vamos tentar dar certo. Mas eu vejo hoje que filho parece boneco, cara. Faz com um, faz com outro. Tem um pai, acabou. Aí começa a namorar, porque eu quero viver, não tem nada a ver, parará. Aí deixa o filho com a avó, né, com a mãe, e vai curtir. Aí daqui a pouco arruma outro. Aí faz outro filho. Aí depois troca o cara, aí troca. Cara, tá errado, pô. Tá errado. Tô dizendo que tá errado pra você, se a sua vida é a sua vida. Você tá fazendo mal pra criança. E eu não tô aqui querendo cagar regra pra ninguém, eu só tô falando minhas opiniões. E que eu sei que a criança sofre, porque eu já fui criança. E tem muitos traumas. Querendo ou não, nós temos traumas. Você dizer que não, minha infância foi perfeita, não foi. Deixa de ser mentiroso que não foi. Todos nós temos. Alguma coisa que foi falada, mal colocada, que naquele momento, depois a gente foi vendo que aquilo ali foi ruim com a tal pessoa determinada. Às vezes você é meio assim com a pessoa, mas não sabe o porquê, mas na infância teve algumas coisas que você retrai. Então, assim, não venha falar pra mim. Isso é falso moralismo, não. Então é isso. Seja responsável, você, homem, cara. Seja responsável. Assuma. Se você acha que foi uma merda, uma pessoa que você não quis, mas seja um homem para a criança. Não dê só grana, não. Dê amor. Tenha vontade de estar com ele. Não foi você que colocou. E a mulher, faça de tudo para estar com o homem. Não estou dizendo que você vai ficar se o cara for um agressor, alguma coisa assim, não.
Mas se você vê que o cara, você conversa com ele, você vamos tentar dar certo, tenta dar certo. Agora, se não der de verdade, deixa. Porque vai fazer mal à sua criança. Eu estava conversando com a menina hoje e ela falou uma coisa comigo, perguntando algumas coisas jurídicas, enfim. E eu conversando com essa menina, e eu não sou advogado ainda, né? Eu estudo, tô no 8º período, tranquei, né? E ela veio falando de uma situação e tal, ela foi e falou da situação, que eu não vou falar. E depois chegou e falou, porque eu moro na casa da minha mãe não, minha genitora. E ela tem uma filha e é divorciada, não tá com cara. Não sei se é divorciada, enfim, nem pergunto, ela não tá com o pai da menina. Então, a forma que ela fala com a mãe dela foi uma forma de que não teve um afeto. Será quem é que não diz também que ela pode replicar isso para a filha? A mãe dela tem o padrasto dela e ela não disse que não gosta do padrasto. E ela tem uma filha sem o pai presente. Será que se ela botar também um padrasto, um cara lá, e a filha dela também não vai replicar o que ela... É complicado, velho, é complicado. Eu fico pensando muito sobre isso. Eu espero um dia arrumar uma pessoa que não tenha filhos, uma mulher que seja parecida como eu sou, porque é a coisa mais simples. A mulher que é solteira tem que estar com um homem solteiro. O homem que tem filhos, ele arruma uma mulher que tem filhos. Enfim, eu acho mais óbvio. Agora, lógico que tem as suas exceções. Tudo tem uma exceção, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso. Se inscreve no canal, compartilha, deixa um joinha aí, o que é que vocês acham. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, gente.